José Boto falou foi uma besteira. Eu não considero besteira o que ele falou, não. Olha o que ele falou aqui, ó. Pra mim, o Flamengo é muito melhor do que algumas equipes. Vamos dizer, 70% das equipes da Premier League. Vamos parar aqui, tá? Esse trecho só. Ele diz que o Flamengo é muito melhor que 70% das equipes da Premier. Muita gente saiu da casinha com esse comentário dele, né? Falando que aí ele já tava exagerando, que ele tava viajando. Agora, galera, vamos lá. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Pessoal, José Bolt deu uma entrevista aí, concedeu uma entrevista onde arrancou os cabelos de muita gente, né? De flamenguistas, de palmeirenses, de botafoguenses, de alguns clubes até da Europa, né? Ele chutou o balde e revelou coisas que nem o torcedor flamenguista esperava. Por exemplo, né? Ele, experiente, é um diretor de futebol que já é vivido não só em Portugal, mas também na Europa, né? Já conhece vários clubes europeus. Ele foi bem realista. O Flamengo é melhor do que 70% dos clubes da Premier League. Quando ele cita a Premier League, pessoal, é porque é o principal alvo do futebol mundial hoje, se chama Premier League, né? E para mim, entre outras equipes aí, por exemplo, na Espanha, o Flamengo só fica atrás de Real e Barcelona. Para mim não fica atrás de nenhum outro clube. Em Portugal é a questão, né? Para mim o Flamengo tá ali disputando pau a pau com o Benfica, com o Porto, né? Em outros países, para mim, na Itália, o Flamengo tá disputando ali com o Milan, com o Juventus, né? Quando se fala em disputar, pessoal, é elenco, é estrutura, situação financeira, condições de trabalho, tudo José Bolt colocou nessa situação aí, né? Então, quem é a gente para discutir com um cara que já viveu no mundo do futebol? Sei que vai aparecer muito torcedor aí que não concorda, né? Mas infelizmente vão ter que aguentar, né? Vamos acompanhar as reações aí, crédito do vídeo do canal Opina Pouco. Vamos ver o que é que ele fala. Final do vídeo deixa a minha opinião. Escute só. Teve uma entrevista lá no canal do Vene Casagrande com o José Boto. E na minha opinião, o José Boto, ele citou. Eu não assisti a entrevista toda não, tá bom? Não terminei de assistir ainda, não tive tempo ainda, mas espero conseguir em breve terminá-la. O José Boto, ele pontuou duas coisas que eu considerei muito interessante nessa entrevista. O primeiro ponto foi o que ele quis do Flamengo para ele chegar ao Flamengo. Ele falou que ele não abria mão de ter autonomia. E essa eu acho que é a grande diferença hoje do diretor de futebol Flamengo para o diretor de futebol Palmeiras. O José Boto veio para o Flamengo com a intenção de ter autonomia. Carta branca. Como ele falou na entrevista para o Vene. Lá no Palmeiras, Anderson Barros, ele tem autonomia? Ele tem carta branca para alguma coisa? A resposta é não. A resposta é não. A resposta é não. E isso eu acho que ele mostra, escancara, né, o abismo de diferença para a gestão centralizadora que o Palmeiras tem hoje. Ah, Neto, mas o Palmeiras fez bons investimentos, contratou jogador. Eu não estou falando disso exatamente. Mas eu estou falando do escopo gestão como um todo. Não estou falando especificamente de contratações, né? Não é essa o nosso ponto focal, o nosso ponto central de discussão aqui. Mas sim da autonomia e do poder do diretor de futebol. E principalmente, né, do protagonismo dele dentro da equipe. Hoje o protagonismo de Anderson Barros é 0. Na verdade, eu acho que é menos 10, né? Menos 50, menos 100. Enquanto você vê o José Boto extremamente atuante em entrevistas, apresentação de jogadores. E vem tomando a frente. E foi isso uma das condições que ele impôs para estar hoje no futebol brasileiro. Agora,
A partir desse ponto, a gente vai começar a ver como que vai ser a organização do corpo esportivo, porque até agora o José Boto ele basicamente trabalha com jogadores que foram negociados e com uma base que foi criada dentro da gestão passada. A gente vai entender a partir de agora como vai ficar isso, como vai ser o saldo disso no final do ano. Só que eu vejo a autonomia de José Boto hoje no Flamengo como um exemplo daquilo que poderia acontecer dentro do Palmeiras e não acontece. O Palmeiras poderia ter esse diretor de futebol atuante que puxa protagonismo, que é um porta-voz acima de tudo da equipe. Mas a gente não tem. Então o que o Anderson Barros faz no Palmeiras? Não sei. Com todo o respeito do mundo, eu não sei. Eu não sei. Essa é uma pergunta que até hoje eu não entendi. Eu não sei te responder. Depois de tantos anos, tantas temporadas com ele lá, eu não sei o que ele faz lá. E pode chegar um momento que isso seja prejudicial para nós, não ter isso. Principalmente nos momentos em que esse diretor ele tem que vir à frente, responder pelo clube. Momentos de crise. É esse cara geralmente que dá a cara a tapa nos momentos de crise. É ele que é o cara que apaga o fogo. Vamos ver. Outra coisa que ele falou também, e algumas pessoas colocaram na internet como uma besteira. Nossa, o que o José Boto falou foi uma besteira. Eu não consigo. Só não foi besteira, né? Ele falou a realidade, né? Até porque o cara é europeu, né? Ele conhece todos os clubes do mundo, você pode ter certeza. Né? Considero besteira o que ele falou, não. Olha o que ele falou aqui, ó. Pra mim, o Flamengo é muito melhor do que algumas equipes. Vamos dizer, 70% das equipes da Premier League. Vamos parar aqui, tá? Esse trecho só. Ele diz que o Flamengo é muito melhor que 70% das equipes da Premier. Muita gente saiu da casinha com esse comentário dele, né? Falando que aí ele já tava exagerando, que ele tava viajando. Agora, galera, vamos lá. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos times hoje a Premier tem? Ó, a gente tem 20 equipes na Premier League, certo? 20 equipes. 70% é 14 equipes. Quantas equipes hoje lá da Premier League, elas são superiores, batendo o martelo, ó, que equipes como Flamengo, Palmeiras aqui no futebol brasileiro? Vou pegar Flamengo, Palmeiras, tá? Só pra não dizer que, você só tá fazendo uma base de comparação. Não, então vou puxar outra que é o Palmeiras também. Quem que é superior? Liverpool, beleza, não tem nem o que discutir. Arsenal, ok. Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham. Aí o resto é Newcastle, Nottingham Forest, Aston Villa, Fulham, Everton. Tirando essas equipes primeiras que a gente citou, cara, o resto é muito passível de Flamengo, Palmeiras, até outras equipes do futebol brasileiro, até o Corinthians, vencerem. É sério. Então o que o José Boto falou não é mentira, não. 70%. Flamengo é melhor do que 70% das equipes. 70% das equipes dá 14 equipes. A gente contou 6 aqui, né? Nós contamos 6 aqui. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham e Chelsea. Realmente. Se o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians que seja disputarem a Premier, mano, eu chuto pra vocês que briga ali pelo G6, G5. Então faz sentido, eu não achei besteira o que ele falou, não. Teve gente que falou assim, nossa, que besteira. É que
A cultura, a forma de jogo ela é diferente, realmente. Né? A forma de jogo é totalmente diferente. A cultura é totalmente diferente. Mas em questões ali de estrutura, potencial, poder de marca, força competitiva, a gente pode equiparar sim, viu? A gente pode equiparar. Você não precisa nem pegar Flamengo e Palmeiras, como eu disse. Você pode pegar até outras equipes ali que conseguiriam disputar um G6, G5 aqui. Conseguiriam sim. Conseguiriam sim. Não acho que ele tenha falado besteira, não. Não acho, não. E é o seguinte, meus amigos, protestos no Palmeiras. Pois é, pessoal, acho que José Bolt apenas expressou aquilo que ele tem de conhecimento, né? Sei que teve muito torcedor aí nas redes sociais, né? Principalmente os rivais, os ânsimos, né? Dizendo que ele falou besteira, que não existe, que o Flamengo não tá acima desses clubes todos lá na Premier League. Aí, Neto opina pouco. Acho que essa análise dele aí foi perfeita, né? Quais seriam esses clubes melhor do que o Flamengo na Premier League? Liverpool primeiro, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham e Arsenal. 6 equipes. E olha que eu tenho o Chelsea, pra mim, abaixo. A gente tá colocando acima. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, José Boto falou mais do que a verdade, né? Eu sei que às vezes o brasileiro gosta de enaltecer, não de valorizar o seu produto, né? Mas é a realidade. Hoje o Flamengo, quando ele coloca ali entre esse top ali da Premier League, ele tem conhecimento. Ele não é só um diretor que viveu só em Portugal, né? Ele não é um diretor que viveu só na Ucrânia, na Rússia. Rodou o mundo, pessoal. Então, ele conhece todos os clubes do mundo. Até porque ele é europeu, né? Então, o Flamengo hoje tem esse potencial. Ele comparou aí apenas elenco, né? Parou só os elencos. Mas se ele for comparar estrutura e situação financeira, o Flamengo ainda melhora talvez nessa posição aí, viu? Ele comparou aí com a Premier League porque a competição é o campeonato. Todos dizem que é a mais difícil do mundo, onde é a mais difícil, né, de se jogar. Mas quando você tira para outros países da Europa, você vê que o Flamengo ainda é gigante, pessoal. Por exemplo, na Espanha, o Flamengo ficava atrás de quem? Para mim, só do Real Madrid e Barcelona. Nem do Atlético de Madrid o Flamengo fica. Na Itália, Juventus, talvez o Milan, né? Talvez, eu tô dizendo, né? O Atalanta. Em Portugal, o Flamengo brigava de frente a frente com Benfica e Porto. Então, pessoal, quando você começa a fazer essa pesquisa na Europa e botando o Flamengo, aí você tem noção do tamanho que é o Flamengo, né? Para mim, o Flamengo hoje tem um elenco qualificado. Inclusive, a gente vai tirar isso aí, essa prova vida aí, no Mundial de Clubes. Claro, o Mundial de Clubes, eu acho que é momento, né? Ninguém sabe como é que a equipe vai chegar até lá. É diferente de uma competição que é pontos corridos, né? Por exemplo, uma Premier League, né? Mas acho que José Boto é um cara que chegou no Flamengo, chegou aí sobre o olhar de muita gente, né? Desconfiança, achando que ele não ia dar certo. Diretor de futebol europeu aqui no futebol brasileiro não dá certo. Eu vi muitos comentaristas falar isso. O cara chegou, o cara é profissional excelente. Não é aquele diretor que vem a público, gosta de tumultuar. Tinha diretor aí no Flamengo que ele mesmo gostava de tumultuar, né? Ele chegava, pegava o microfone, queria ser estrela, queria tumultuar o elenco, era soberbo, a realidade é essa. Eu vejo muitos rivais dizer que a torcida do Flamengo é soberba, não são todos, mas tinha um que era, né, alguns. Inclusive, tinha alguns dirigentes que eram soberbos, contaminando o elenco lá dentro. Hoje o Flamengo não tem mais isso. Então, para mim, é uma virtude e uma qualidade de José Bota. Quietinho, na dele, negociação. Hoje a pessoa só sabe quando vaza, né? Porque da boca dele ele não diz, só diz quando tá tudo ok. É um cara que você vê nos vestiários, ele comanda, né? Ele dá a opinião dele a Felipe Luiz. É um cara que tenta
apaziguar alguma coisa que pode querer sair extracampo, como foi o caso aí de Pulgar, que todo mundo ficou sabendo. Pulgar achou que era o momento de sair, disse que queria sair, mas quando viu o ambiente e quando José Boto conversou com ele, voltou atrás e disse que ia ficar. Essas e outras aí, um diretor de futebol estrangeiro chegou no Brasil e o Flamengo foi pioneiro, como treinador europeu, né? E agora você pode esperar aí que daqui para frente vai ter muito diretor de futebol aqui no futebol brasileiro por causa do Flamengo. E você, nação flamenguista, o que é que você acha? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.